Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do Mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro. Vídeo de dicas para a rodada 7 do Campeonato Brasileiro. Qual foi a sua pontuação na rodada 6? Na telinha tá mostrando aqui, ó, que a nossa última pontuação foi 85,36. Ó, já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, que isso aí ajuda demais no crescimento do canal. Valeu? Então, mete o dedo no like. Compartilha aí nos grupos de futebol, dos amigos, da família, enfim, dê essa moral pro DJ para eu estar sempre aqui compartilhando e ajudando vocês a mitarem em suas respectivas ligas. Valeu? Rapaziada, rodada de número 7, jogos aqui na telinha para vocês, ó. O jogo entre São Paulo e Fortaleza, esse jogo aí não vai ser válido para a rodada. Falou? Fluminense Sport, Corinthians e Internacional, Ceará e Vitória, Bahia e Botafogo, Vasco e Palmeiras, Grêmio e Santos, Cruzeiro e Flamengo, Bragantino e Mirassol e fechando o jogo, a rodada, Juventude e Atlético Mineiro. Alguns jogos interessantes aí para a rodada, né? Eu quero destacar aí o jogo entre Bragantino e Mirassol, o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, ou melhor, Cruzeiro e Flamengo. O jogo vai ser no Mineirão, o Flamengo é o visitante. Eu acho que o jogo entre o Grêmio, né? O Grêmio contra o Santos também é um jogo interessante, né? A gente está olhando com carinho. Corinthians e Internacional, bom jogo na Neoquímica Arena, campo do Corinthians, né? Peças interessantes para a gente estar olhando com carinho também. Fluminense e Sport, esse jogo sim aí os cartoleiros vão focar com certeza, porque é uma chance grande do Fluminense conquistar uma vitória e principalmente um possível SG contra um Sport que está muito ruim das pernas até o momento, beleza? Então, Fluminense Sport, Corinthians Internacional, eu acho que o jogo do Vasco contra o Palmeiras é um jogo. O mando de campo é do Vasco, porém não é São Januário. O jogo vai ser em Mané Garrincha, no Mané Garrincha. Então, um campo neutro. Então, acho que é um jogo favorável para o Palmeiras, né? Apesar de ser mando de campo do Vasco, o Vasco ainda não tá lá essas coisas. O Palmeiras já mostrou que é um time muito forte. Não é à toa que está, acho que é tá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Segundo lugar, vem fazendo bons jogos, tanto fora de casa como dentro de casa. Então o Palmeiras tem grande chance aí de vencer o Vasco e até mesmo conquistar um possível SG nesse duelo. Beleza? Rapaziada, ó, tá aqui o meu Instagram, DJ Cartoleiro. Você que ainda não me segue, não marque bobeira. DJ Cartoleiro. Tá aqui a pontuação dos meus times, né? Time aberto fez aí 85,36 pontos na rodada 6. E o nosso time lá do plano do sócio, ó, fez quase 100 pontos. Mitou muito bem e já chegou a quase 510 pontos na pontuação geral, 508,71. Então, quer ter à sua disposição esse time dos sócios VIP Mixagens DJ Cartoleiro? Clica no link abaixo e venha fazer parte do nosso grupo VIP DJ e meu parceiro Catazinho. Você vai ter acesso a não só esse time, mas o time do pessoal do Catazinho e um time dos sócios, que é montado por mim e pelo Catazinho. Analisamos juntos e disponibilizando esse time para vocês. Então, no geral, são 3 times para quem é sócio lá do nosso plano. O meu pessoal, o pessoal do Catazinho e o time que é criado por mim e pelo Catazinho. Então, ó, clica no link e venha plano VIP. Falou? Tamo junto. Deixa eu olhar aqui rapidamente, botar aqui na telinha o escala 10, né, que é por aqui, que eu vou fazer com que eu monte, né, o meu time para a rodada 7 do Campeonato Brasileiro. Vamos botar aqui no campinho e a gente já vai começar a montar um time maneiro para vocês. Escalação, vamos vender aqui o time. Deixa eu botar aqui na telinha rapidinho. Tá aqui, o campinho para vocês. Goleiros para a rodada. Vamos lá. Deixa eu analisar com calma aqui, porque a gente até tem boas peças, mas olha a nossa cartoleta. A cartoleta realmente não está ajudando muito. 129,17 é a nossa cartoleta que a gente tem até o momento. Então vai ser difícil eu colocar um goleiro que eu queria colocar, né? Por exemplo, o Fábio, que vai jogar em casa
contra o Sport, chances grandes possível SG, porém está custando muito caro. Precisa até que de pouco para valorizar. Então eu vou montar uma estratégia aqui para vocês, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar pegar a minha parte defensiva, vou pegar a minha parte defensiva e vou colocar ela com um preço bem abaixo, né? Para a gente tentar do meio para frente colocar os principais jogadores para a rodada 7, beleza? Mas ó, para quem tem bastante cartolito, o Fábio, ótima opção para a rodada, tá? O Hugo Souza jogando em casa contra o Internacional, também uma boa opção. Precisa de pouco para valorizar. O Everton do Palmeiras também é outra boa opção para a rodada também. Precisa de pouco para valorizar e vem fazendo ótimas pontuações aqui, ó. Olha o scout do Everton do Palmeiras. Boas pontuações, não negativou ainda. E é um goleiro que está produzindo pontos fora e dentro de casa. Rossi do Flamengo também fora de casa. Também é uma opção interessante. Mas eu vou indicar para vocês, para quem tem poucas cartoletas, o Fernando Miguel, que vai jogar em casa contra o Vitória, custa 4,29 e precisa disso aqui, ó, 2,33 para começar a valorizar, beleza? Ele começou aqui, ó, nessa rodada 1, 2, 3, 4, rodada 5 e rodada 6, ó. Não negativou, ficou uma média básica aí de 3,15, 3,40. Então é um goleiro que tem, acredito eu, que tem a chance sim de um possível SG, o Fernando Miguel, e vai ser ele que vai estar no nosso time para essa rodada 7, beleza? Vamos para as laterais? Não, vamos para os zagueiros. Zagueiros para a rodada, ó. Volto a dizer para vocês, vou montar um time que a parte defensiva seja bem baratinho para a gente poder colocar os medalhões, né? Digamos assim, do meio para frente. Mas para a rapaziada que tem a cartoleta bem bacana, Gustavo Gomes é um ótimo nome. Foi o que eu falei, o Palmeiras vem jogando muito bem fora e dentro de casa, tá? Então, chances também de um possível SG. Vamos olhar aqui o escala 10? Vamos olhar aqui o zagueiro. Vamos ver o quanto que o Vasco cede para o Palmeiras. Tá aqui, ó. O Vasco conquista, né? E o Palmeiras cede pouquinho. Então vamos inverter isso aqui, ó, visitante, e vamos fazer de conta que porque é um jogo que é neutro, digamos assim, campo neutro. E o Vasco, ó, como visitante cede um pouquinho e o Palmeiras não conquista tanto, né? Mas é um jogo que o time do Palmeiras é bem melhor, né? No seu papel, né? Os jogadores que tem no papel do Palmeiras são jogadores que decidem partida, principalmente, por incrível que pareça, a lateral do Palmeiras vem pontuando muito bem, né? Fazendo gols em bola parada. E os atacantes também vem conquistando muita média básica. Então, o Palmeiras, para mim, mesmo como visitante num campo neutro, é muito favorito a vencer esse duelo contra o Vasco da Gama, beleza? Então, ó, Léo Pereira também é outra boa opção para rodar. O time do Flamengo está jogando muito bem. E olha aqui a média básica do Léo Pereira. Vem pontuando muito bem, né? Boas pontuações dele. E agora vai visitar o Cruzeiro. Chance grande de vitória. Assim, eu não vou cravar um SG porque a gente está visitando um adversário que, apesar do mau momento, né, é um time que é chato também quando joga lá no Mineirão. Então, o Flamengo, eu acho, mesmo visitando, é favorito a vencer esse duelo, porém, o SG eu não posso cravar com uma certeza assim, porque é um jogo difícil, né? Apesar do mau momento do Cruzeiro. Mas mesmo assim, o Léo Pereira, ó, ele produz muita média básica jogando fora e dentro de casa, beleza? Já falei do Gustavo Gomes. Ó, o Pedro Henrique também, ó, vem pontuando muito bem o Pedro Henrique. E o time do Bragantino vem jogando assim um futebol muito bom. Os últimos 4 jogos aí, os 5, o Bragantino. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que venceu todos. Acho que de 4 ou 5 jogos, segurou o SG em 3 ou 4. Vamos só confirmar essa informação aqui. Deixa eu botar aqui no Globo Esporte, que aí é mais rápido. Na tabela do Brasileirão, a gente vai confirmar essa informação aqui. Minha cabeça não está muito boa, não, para lembrar de tantos jogos assim. Aqui, ó, Bragantino na 6ª rodada. Levou um gol como visitante, mas venceu a partida. Bragantino na 5ª rodada. Venceu em casa e não levou gol, segurou o SG.
Bragantino na quarta rodada, venceu fora de casa, não levou gol, segurou o SG. Bragantino na terceira rodada, venceu dentro de casa o Botafogo e segurou o SG, não levou gol. Na segunda rodada, Bragantino perdeu o Fluminense, então esse jogo aí foi um jogo à parte. E na rodada 1, o Bragantino ele empatou com o Ceará. Então nos últimos jogos, né, ó, da rodada 3 não levou gol, na rodada 4 não levou gol, na rodada 5 não levou gol. Então são 3 SGs e uma vitória na sexta rodada. Então ele está invicto a 4 jogos. Dos 4 jogos, segurou o SG em 3 oportunidades. Então o Bragantino é um time muito poderoso para essa rodada, jogando contra o Mirassol, que também vem levando gols em Mirassol. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. Vamos voltar lá no site do Globo.com. Ó, Mirassol na última rodada levou 2 gols como visitante. O Mirassol na rodada 5 levou 2 gols do Juventude. O Mirassol na rodada 4 levou 1 gol do Grêmio. Então vai somando aí, ó. Já foram 2 com 2, 4 com mais 1, 5. Em 3 jogos, 5 gols o Mirassol levou. Ó, rodada 3 tomou gol do Bahia. Rodada 2 tomou gol do Fortaleza. E rodada 1 tomou gol do Cruzeiro. Então o Mirassol leva gol em todos os jogos, tanto fora de casa como dentro de casa. Então, obviamente, é interessante você apostar em peças do Bragantino, que vai jogar contra um time que vem levando gols fora e dentro de casa. Em todas as rodadas, resumidamente, levou gol o Mirassol. Então, ó, atacantes do Bragantino, boas opções. E o Pedro Henrique, né? Pelo a pontuação que ele vem fazendo, é uma boa opção para a rodada. Não tá, custa 8 pouquinho, precisa de pouco para valorizar. De repente dá para você encaixar um Pedro Henrique ali na zaga, beleza? Ignácio do Fluminense também é boa opção, ó, jogando contra o Sport em casa, grandes chances de possível SG. O Ignácio é muito bom em bola aérea. Aqui, ó, nas últimas rodadas, ó, fez boas pontuações o Ignácio. Ótima opção para a rodada. Vidalba também contra o Flamengo, perigoso. Porém, ó, ele tem muita média básica, o Vidalba. Aqui, ó, fez 5,50 na última rodada 6, rodada 5, 6,40, rodada 4, 11 pontos. Então, jogador que conquista a pontuação, fora e dentro de casa. Bruno Fux, do Palmeiras, também custa baratinho, não é tão caro assim, vai jogar contra o Vasco no campo neutro. Chance de sair de um possível SG a favor do Palmeiras. O Bruno Fux, é assim que se fala, né? Bruno Fux. Boa opção para a rodada. Léo Ortiz também custa baratinho, ou melhor, vem jogando bem no Flamengo e vem pontuando muito bem aqui na última rodada. 8,20 foi a pontuação dele. Então o time do Flamengo tem uma zaga muito sólida, né? Então são jogadores que vêm pontuando muito bem pelo bom momento do time no geral. Léo Ortiz, boa opção para a rodada, beleza? Freite do Fluminense também, foi o que eu falei. Chances grandes de um possível SG. Boa opção para a rodada também, esse zagueiro. Então, o que eu estou pensando em fazer? Estou com uma estratégia boa aqui. Eu estou querendo dobrar o Fluminense, porque realmente é uma baita chance, né? O Fluminense jogando em casa contra um Sport. Olha o Sport aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O Sport, por exemplo. O Sport cede para meia. O Sport cede para goleiro. Olha aqui o quanto que cede para goleiro, o Sport. O Sport cede para lateral esquerda. Olha o quanto que cede para lateral esquerda o Sport. Ó. O Sport, ó. O Bahia, Diogo Barbosa fez 5 pontos. O Juninho Capixaba fez 20 pontos, jogando pelo lado esquerdo. E pelo lado direito, também cede bem. Olha aqui, ó. Tinga e Mancuso, 7 pontos e 5,50. Né? E o Juninho Capixaba, não, o Andrés Hurtado fez 12,5. Então, as duas laterais, esquerda e direita, o Sport cede boas pontuações para os seus adversários. Cede para meia, cede para goleiro. Olha aqui, ó, no Sport. Cede também aqui, ó, o Fluminense conquista também um pouquinho. Com certeza o Alisson vai estar no nosso time. Lá no ataque, o Sport também cede pontuação, ó, cede pontuação para os seus adversários. Olha aqui, por exemplo. Olha aqui, ó. Memphis Depay fez mais de 20 pontos.
Angel Romero fez 15,30. Yuri Alberto fez 5,60. Isso no único jogo, hein? Não, pera aí, cliquei errado. Vamos voltar aqui, o esporte. Cadê aqui o esporte? Basicamente isso. O Eduardo Sacha fez 5 pontos, sem gol, tá vendo? Sem gol. Então é um time que cede praticamente no campo inteiro. Então os adversários têm chances grandes de pontuar bem, né? Quando você joga com o esporte. Então vamos voltar aqui pro campinho. Então o que eu estou pensando em fazer? Eu vou dobrar o Fluminense, né? Que vou botar esses dois zagueiros do Fluminense, que tá baratinho, precisa de pouco para valorizar, e a nossa cartoleta não tá lá, não tá tão bem assim, né? Então eu vou colocar o Ignácio e vou colocar o Freitas. Se você não quiser dobrar, você pode colocar uma peça do Fluminense, o Ignácio acho que é uma boa opção. Você pode colocar o Pedro Henrique, né, jogando em casa contra o Mirassol. Você pode colocar o Gustavo Gomes, que é uma baita opção para rodada, e o Léo Pereira também. Beleza? Então fechamos a nossa parte de zagueiros e vamos para as laterais. Laterais para essa rodada. Boa opção. O Wesley do Flamengo vem jogando muito bem. O Wesley, olha aqui. Olha os scouts do Wesley. Altíssimas pontuações fora e dentro de casa. Então, uma baita opção para rodada. O Piquerez, sem sombra de dúvidas. Juninho Capixaba também. Não preciso nem falar muito desses caras aqui, que vocês sabem do potencial deles nessa temporada. Olha aqui, os scouts do Juninho Capixaba. Monstro do Cartola. Juninho Capixaba, vem jogando muito bem. Piquerez também, inclusive ele tem a bola parada, o pênalti, ele que vem batendo, né? Jogando pelo Palmeiras. E olha os scouts do Piquerez. 7 pontos, 13,20, 12 pontos. Está custando 11,84, precisa de 3,10 para começar a valorizar. Então, é uma baita opção o Piquerez, né? O Juninho Capixaba, o Wesley. Pior que estão juntinhos aqui, olha aqui, ó. O Wesley, Juninho Capixaba e Piquerez. São ótimas opções para a rodada. O Luciano Juba, né, também deu uma caída, né, deu uma sumida um pouquinho do nosso radar, mas tem muito potencial, um jogador muito bom, o Luciano Juba. E aqui, ele fez 12,50 na última rodada. E agora vai enfrentar um Botafogo em casa, e o Bahia vem jogando muito bem, né? Venceu o Palmeiras fora de casa. O Bahia vem jogando um futebol muito interessante. O Rogério Ceni está fazendo um ótimo trabalho lá à frente do Bahia. E vamos dar uma olhadinha aqui no escala 10 para ver essa situação aqui dos laterais do Bahia, o lado esquerdo e o lado direito contra o Botafogo. Olha aqui, ó, por exemplo, lado direito, o Botafogo 7 pontuação, né? Um pouquinho. Aqui, ó, o Saravia do Atlético fez 5 pontos, o Nathaniel fez 11 pontos jogando por aquele lado ali. E o Cedric do São Paulo fez 3,50, uma pontuação interessante. E já na lateral esquerda, o Botafogo também cede um pouquinho e o Bahia conquista bem. Olha aqui, ó, quanto o Bahia conquista jogando em casa. Olha aqui o quanto que cede o Botafogo. 7,80 com o René. Caio Paulista fez 6,20. Então é um lado que o Botafogo vem cedendo pontuação. E o Bahia com quem? Luciano Juba. 12,50 na rodada 6. O Luciano Juba. Fez 7,40 o Iago e 5,80 o Luciano Juba na rodada 5. E na rodada 4, o Luciano Juba fez 4,20. Então, é um jogador que tem muito potencial e é uma baita opção para essa rodada contra um Botafogo que não está bem. Assim, vem melhorando a cada jogo, mas o Bahia também está jogando muito bem. Então, é um jogo que a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser um 0-0, pode ser um 1-0 a favor do Bahia, pode ser um 1-0 a favor do Botafogo. É um jogo que a gente não sabe o que vai se passar nesse duelo Bahia e Botafogo. Porém, o Luciano Juba é uma baita opção para a rodada, beleza? Reinaldo, eu e o Reinaldo, artilheiro do campeonato aí, ó. 4 gols tem o Reinaldo, né? E vem fazendo boas pontuações, 17,40, 12,20, 11,50. Tudo bem, pênalti, bola parada, mas é um jogador que vem mostrando seu potencial, seu valor, jogando pelo Mirassol. Porém, vai visitar o Bragantino e o Bragantino está jogando muita bola. Samuel Xavier também, excelente opção para rodada, jogando contra o Sport em casa. Giai do Palmeiras também tem muita média básica. Olha aqui, ó. Olha o quanto de scout tem o Giai jogando pelo Palmeiras. E o Vasco, né? O Vasco, cadê o Vasco aqui, ó?
Palmeiras cede, o Vasco não conquista tanto. Deixa eu mudar aqui o esquema aqui. O Vasco já cede, ó, quando visita. Tô fazendo isso porque é um jogo neutro, né? Então, se o Vasco como visitante, ele cede um pouquinho de pontuação. Porque não, cede bem o Vasco, jogando por esse lado. Aqui, ó, o Kaique Bruno fez 4,3, né? E o Ayrton Lucas fez 9,7. Já o lado esquerdo, também 7 pontuação. O Vasco da Gama, o Fagner fez 7 pontos, né? E o Flamengo, o Varela fez 6,50, o Wesley fez 8,30, né? Então são dois lados, né, que o Vasco cede. Volto a dizer, é mando de campo do Vasco, porém não é em São Januário, é um campo neutro. Então eu estou fazendo essa situação aqui como se o Vasco estivesse como visitante. Então o Vasco vem cedendo bem, né? Então o Giai pode ser uma boa opção para rodada. Vamos voltar aqui para o campinho. O Giai não custa tão caro assim, precisa de pouquinho. E o Palmeiras tem grande chance de um possível SG. Kaique Bruno também é outro jogador que. Pô, Cartola, maluco. Tá de sacanagem. Brincadeira, hein? Toda hora ficar bugando esse site, cara. Deixa eu escalar aqui de novo, rapidinho. Fernando Miguel. Eu escolhi o Fernando Miguel, né? Zagueiro. O zagueiro foi o Ignácio e o Freitas do Fluminense. Eu já estava falando dos laterais, né? Ó, Juninho Capixaba eu vou marcar, não tem como deixar o Juninho Capixaba de fora. Piquerez, boa opção para rodar, tô quase botando Piquerez, cara. Samuel Xavier também, baita opção. Giai, baita opção. Kaique Bruno, vinha falando dele agora, boa opção para rodada. Esse Everton aqui tem média básica, tem muita média básica o Everton para jogar em casa contra o Atlético, né? O Atlético também não tá passando por um momento ruim. E o Everton pode ser um diferencial interessante. Olha aqui, ó, ele tem média básica esse jogador. O Andreas Hurtado também pode ser uma peça interessante. Ó, tem média básica, tem boas pontuações jogando pelo Bragantino. O João Pedro também, eu gosto desse jogador, sendo que a fase do Grêmio não tá lá essas coisas. Mas enfim, por enquanto, eu vou com Juninho Capixaba, tá? Já marquei ele aqui. Deixa eu ver aqui. Vou de Piquerez. Vamos tentar colocar o Piquerez aqui. Qualquer coisa eu modifico. Então já fechei aqui a minha parte defensiva. Vou marcar logo o técnico. Ó, Felipe Luiz é uma boa opção. O Abel Ferreira também é uma boa opção para a rodada. Agora, falando de técnicos baratinhos. Quem não tem cartolito? Fábio Matias pode ser uma boa opção para a rodada. Tá? Mas eu vou. Ó, o Rogério Ceni também pode ser uma opção interessante. O Fernando Seabra, que vem fazendo um ótimo trabalho pelo Bragantino. Olha aqui, ó. Bons scouts. Pode ser uma baita opção para a rodada também. Mas eu vou meter o Renato Gaúcho aqui, porque a chance de vitória do Fluminense é bem grande, né, nessa rodada. Nosso meio de campo, não vou nem perder muito tempo. O Arrascaeta vai ter que estar e o Arias do Fluminense. Essa dobradinha aqui eu acho que vai estar em todos os times possíveis do Cartola. Até quem não joga Cartola vai apostando no Arias e no Arrascaeta nessa rodada 7. E essa minha terceira opção, a gente tem boas opções, né? Temos o Richard Rios, do Palmeiras, que vem jogando muito bem. Temos o próprio Gerson, do Flamengo, boa opção para a rodada. A gente tem um Ganso, né? Talvez uma bola parada ali, é uma opção interessante. O Rubens, que tem muita média básica. Fora e dentro de casa, boa opção para a rodada também, um diferencial, inclusive. Eu tenho o John, tem um Cauli do Bahia, que também vem jogando bem, né? Pelo Bahia. Eu acho que essas são as melhores opções. E a minha opção, pelo menos por enquanto, vai ser o John do Bragantino. Tá com uma média excelente, né? Fora e dentro de casa, vem pontuando muito bem. Já tem um gol no campeonato, uma assistência, 3 desarmes. Tem o John. Então, jogando em casa contra o Mirassol, grandes chances de possível SG e grande chance do John participar de gol, né? Ou ele mesmo fazendo um gol, ou ele dando uma assistência para gol. Então, o John
vai estar no meu time para essa rodada, pelo menos por enquanto. É um time, não é o meu time final, né? É um esboço, é um rascunho que eu estou fazendo para vocês aqui. E fiquem atentos aqui no meu Instagram, que eu vou atualizar esse time aqui, tanto no feed como nos stories. Falou? Então vamos voltar aqui pro campinho e vamos pro ataque. Ataque potente, hein? Pedro Queixão, Pedro Matador do Mengão. Olha aí, até rimou que eu falei. Pô, mas olha aqui, 19,27 é o que ele precisa para valorizar. E tá custando muito caro, Pedro. Poxa, minha cartoleta não tá ajudando. Aqui, se eu botar o Pedro aqui, ó, acabou minhas cartoletas. E como é que faz? Nossa, mãe. Mas, ó, quem tem cartoleta, Pedro, com certeza é uma das melhores opções para rodada para mim. O Verratti, né? Campo neutro. O jogo é favorável para o Palmeiras? Sim. Mesmo fora de casa, eu aposto no Palmeiras. Porém, o Verratti já mostrou do que é capaz. Vem fazendo gols, né? Fora e dentro de casa. Já tem 3 gols no campeonato e uma assistência. Então, o Verratti pode ser um diferencial nessa rodada contra o Palmeiras. Igor Jesus tem muita média básica. O Igor Jesus tem 2 gols no campeonato e uma assistência. Olha aqui, ó. Vem pontuando muito bem o Igor Jesus. Com gol e sem gol, ele está pontuando muito bem. Bright White do Grêmio, perdão, um jogador interessante para rodar. Vai jogar contra um Santos que está fazendo um campeonato muito ruim, está na zona de rebaixamento. Técnico novo agora, né? O Santos contratou. Então, eu acho que mesmo assim um Bright White pode ser uma aposta, digamos assim, pelo momento do Grêmio. Eu coloco ele como uma aposta pelo momento do Grêmio, que também não está lá essas coisas, mas o Mano Menezes já voltou para o Grêmio. E nos últimos 2 jogos do Mano Menezes, acho que ele não perdeu, né? Se eu não me engano, ele acho que empatou, né? Então, aos poucos, o Mano Menezes está tentando resolver o problema do Grêmio. Mas o Bright White é uma peça interessante. Já tem um gol no campeonato, né? Jogando contra um time que não tá lá essas coisas, ele pode se destacar e fazer um golzinho em casa. Caio Jorge, temos que falar dele, né? Contra o meu Mengão, que ele também 3 gols já tem um Caio Jorge e uma assistência, né? Tem muita média básica o Caio Jorge, boa opção também. O Rony também é uma boa opção contra o Juventude fora. Yuri Alberto, Facundo Torres, Estevão, Eduardo Sacha, esse aqui também, ó, vem fazendo bem alguns gols, ou 2 gols no campeonato e uma assistência. Para jogar contra um time que levou gol em todas as rodadas. Acabei de mostrar para vocês aqui. Rodada 1 levou gol, rodada 2 levou gol, rodada 3, rodada 4, rodada 5, rodada 6. Então o Mirassol cede muita pontuação, cede gols para os seus adversários. Então o Eduardo Sacha, ó, é uma baita opção. Vou marcar ele aqui, não tem como. Né? As estatísticas estão me mostrando isso, então tem que marcar o Eduardo Sacha lá na nossa frente. O Everton Cebolinha, né, que fez um golaço contra o Corinthians, né, na vitória de 4-0 do Mengão. O Everton que abriu o placar, né, com um golaço, colocou a bola lá no cantinho. Para quem não tem cartoleta, pode ser uma opção interessante, né, para estar escalando. 11,50 foi a pontuação dele na última rodada. Flaco Lopes, não sabemos se vai começar jogando, mas é uma baita opção também. O Flaco Lopes já tem 2 gols no campeonato, boa opção. Pedro Raul jogando em casa contra o Vitória, matador, já tem 2 gols, né? No campeonato também é uma boa opção para a rodada. Quem mais? Lucas Barbosa. Lucas Barbosa também pode ser uma boa opção para a rodada, que vai jogar contra o time que levou gol em todos os jogos. Deixa eu ver aqui a provável escalação aqui do Bragantino. Só para eu ter uma noção aqui de como vai o Bragantino contra o Mirassol. Ó, Eduardo Sacha vai lá na frente, ó. Sozinho lá na frente. Vinicinho de um lado, Lucas Barbosa do outro. John aqui centralizado, podendo pontuar com assistências e com gol. Então, ó, Vinicinho é boa opção, John boa opção, Lucas Barbosa boa opção e Eduardo Sacha ótima opção para a rodada, beleza? Lucas Barbosa já tem um gol? Não, tem uma assistência pelo menos. Angel Romero também pode ser um diferencial para a rodada. Ó, o Vinicinho aqui, ó. Vinicinho tem média básica, ó, pontua muito bem, não tem gol. Olha a pontuação que ele faz sem gol e ele tem uma assistência no campeonato. Mas olha só, resumidamente, sem gol, ele vem produzindo muitas pontuações, o Vinicinho, né? Então pode ser um diferencial no seu ataque esse rapaz. Lúcio Rodrigues contra o Botafogo em casa também pode ser um diferencial.
boa opção para rodada também. Everaldo pode ser uma opção interessantíssima para jogar no lugar do Cano. O Cano se contundiu na última rodada aí no jogo. Eu acho que foi no jogo meio de semana pela Copa do Brasil. O Cano se contundiu e não vai jogar nessa rodada. Não sabemos como vai ficar o Cano para as próximas rodadas do Brasileirão e dos outros campeonatos. Então o Everaldo deve assumir a titularidade e é um jogador que tem potencial para gol. Então ele precisa de gol para pontuar. Se ele não meter gol, ele vai fazer pontuação muito ruim, pontuação muito abaixo. Mas mesmo assim, contra uma equipe que cede pontuação para atacante e o Fluminense jogando em casa, né, chance grande possível SG, o Everaldo talvez valha a pena colocar no seu time. Então vamos lá. Como é que vai ficar o nosso ataque? Já marquei o Eduardo Sacha, tá? Cara, tá difícil, hein? Tem muitas opções boas. Temos o Bright White, temos o Estevão do Palmeiras, que tem muita média básica. Olha aqui, ó. Isso aqui é 100 gol, tá? Ó, 100 gol, ele vem produzindo essas pontuações, tá? Então pode ser uma boa opção o Estevão do Palmeiras. Vou marcar o Estevão, tá? Tô querendo marcar o Everton também, do Cebolinha, o Everton Cebolinha, boa opção. Pedro Raul, boa opção. Poxa, tem um Bright White também. Vou fazer o seguinte. Ô, Pedrão, vou ter que fazer um esqueminha aqui, mas por enquanto eu vou deixar do jeito que tá. Ó, Igor Jesus, Bright White. Ó, Bright, tô confiando nesse rapaz. Esse Bright White pode aprontar, hein? Pode ser a nossa surpresinha da rodada. O Bright White. Vou fazer o seguinte. Vou colocar o Bright White nesse ataque, tá? Meu capitão vai ser o Cano, pelo menos por enquanto. E lá no banco de luxo, eu vou colocar um outro jogador que tem muito potencial para rodada. Pode ser o Everton, pode ser o Pedro Raul, pode ser até mesmo o jogador do Fluminense, o Everaldo. Vai jogar em casa contra o Sport, pode aprontar ele no Maracanã. Mas por enquanto, eu vou colocar no banco de luxo o Pedro Raul, né? Que tem potencial para gol contra o Vitória. Deixa eu ver aqui se o Vitória cede para atacante. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Ceará, o Vitória não cede tanta pontuação assim para atacante, né? Agora vamos olhar aqui o adversário do Flamengo, por exemplo. No 7 também, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui que fica mais fácil. Já falei do Mirassol, deixa eu ver aqui. O Mirassol. Ai, tô com sono, pô. O Mirassol cede também, já falei isso pra vocês. Bright. Vamos fazer o seguinte, por enquanto. Vou meter aqui o Everton Cebolinha, tá? Vou botar o Cebolinha no banco de luxo e vou colocar ele aqui como jogador de luxo para essa rodada, beleza? Esse meio de campo aqui, quem eu vou colocar? Vou colocar o Emiliano Martins do Palmeiras, que tem muita média básica, tá vendo? Um jogador que tem potencial para pontuar bem. Vou colocar ele aqui, pelo menos por enquanto. Vou colocar aqui o William Machado, né? Não tem muitas opções melhores. William Machado. Vou colocar na lateral. Aí a gente pode colocar o Luciano Ju, posso colocar o Samuel Xavier, posso colocar o Giai. Temos boas opções para essa rodada. Eu vou colocar o Samuel Xavier do Fluminense. Tá? E vou tentar fazer um anti-negativo com o goleiro aqui. Vamos filtrar aqui, tirar os prováveis. E vamos fazer um anti-negativo aqui. Ó. Pode ser o Lucão, Bruno Ferreira, Ronaldo, Matheus Donelli do Corinthians. Vou marcar aqui o Matheus Cunha do Flamengo. E vou colocar o Fernando Miguel aqui no banco. Beleza?
Então já marquei nossa faixa de capitão e vamos confirmar a nossa escalação. Ó, nossa escalação aí na telinha. Matheus Cunha, né? Na realidade é o Fernando Miguel. Nossas laterais, Juninho Capixaba e Piquerez. Nossa dupla de zagueiro, Ignacio e Freitas. A meiuca com Arrascaeta, Arias com a faixa de capitão e John do Bragantino. Nosso trio poderoso, Eduardo Sacha, Estevão do Palmeiras e Bright White do Bragantino. Porém, o meu banco de luxo é o Everton Cebolinha do Mengão. Beleza? Esse é o time, não é o time final, né? Gostei bastante desse time, é um time interessante, porém, preciso analisar a rodada ainda, preciso ver as atualizações dos times e fiquem atentos no meu Instagram, que vai ser aqui que eu vou postar o time final, fixado aqui no feed e tendo algum tipo de modificação, eu atualizo nos stories. Beleza? Então, esse é o time para vocês. Tamo junto. Desejo a todos uma boa sorte e valeu, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Um abraço.